Olá, estamos de volta com o Dedo da Questão, passeio pela memória com Sérgio Reze, é uma conversa gostosa, lembrando, né, dos momentos vividos, né, Sérgio? Tudo bem? Como é que vai? Como é que passou esses dias? Boa tarde, Deda. Olha, normal, o que eu posso dizer para você. Eu tenho uma vida, vamos dizer assim, tranquila, né? Em qualquer aspecto que você deseja analisar, não é? Eu não me envolvo muito em polêmicas, em situações complicadas. Isso já foi o meu tempo quando eu era líder classista, não é? Classista. Lá quando eu estava na FenaBrave, na Sobrave, e lidava muito. Eu não sei se já falei aqui, no outro governo do Lula, durante 6 anos, o Lula tinha me indicado para o Conselho da República, né? O que Eu faz o participei. conselhão? Tinha ali de tudo, né? Desde o O conselhão, representante dos índios até dos o empresários. Lula chamava todos os setores da vida do Ativa. país, vida ativa, né? Chamava advogado, chamava médico, chamava entidades empresariais, empresários de expressão, né? Mas tinha 40, eram 45 Integrantes. integrantes. Hoje são 200 e pouco. Um conselhão que tenha mais de 80 pessoas, É difícil. é difícil você coordenar isso. Aí você começa, vamos dizer, a criar subgrupos dentro do próprio conselhão e acaba distorcendo, né, distorcendo os objetivos, né? Que os objetivos que eu me lembro era para, vamos dizer, antes de o presidente indicar alguma medida, alguma coisa, ele trazia para um debate, era uma exposição de discussões, debates sobre o que o país precisava, propostas de governo, enfim, tudo isso. Agora, só foi naquele momento, a gente está falando isso de quantos anos? 20 anos atrás, mais ou menos, né? Isso foi no primeiro e segundo governo do dele, Lula, né? Virada do ano 2000, Isso. começo do século XXI. E isso nunca. Nas presidências anteriores, a gente teve um período grande com a ditadura militar, mas a gente teve anteriormente, nunca existiu esse tipo de conselho, né, Sérgio? O que você lembra disso? Esse tipo de conselho não existiu, né? Nomeado, enfim. Mas os governos, o próprio Itamar Franco, quando ele foi presidente da República, eu tive muito contato com o Itamar Franco. Por quê? Porque o Itamar Franco queria relançar o Fusca, entendeu? Eu era presidente da FenaBrave, e tivemos muitas reuniões, né? Inclusive lá no Palácio Planalto, com o chefe da Casa Civil, né? que fazia O Argrives, né? O Henrique Argrives, fazia essa coordenação. Eu me lembro que a gente ficava com o Argrives no andar e discutia, quando tinha uma solução de consenso, o Argrives pedia licença e ia no gabinete do Itamar para ver se o Itamar aprovava. Às vezes vinha com contra lá. Mas era um processo, né? E as montadoras também, no caso aí, a Volkswagen, né? Eu me lembro de uma coisa no governo Sarney. Quando o Fusca deixou de ser fabricado, isso foi em 86. O último Fusca foi uma série de veículos, né? Uma série da mesma cor, igualzinho. E a associação, junto com a Volkswagen, nós doamos para a esposa do presidente da República, que ela era a presidente daquele... Do fundo, né? Do fundo de solidariedade, aquela coisa toda, né? Dona Marli Sarney. Marli. E nós entregamos, eu me lembro que nós entregamos 2 Fuscas, né? E ela fez o sorteio daqueles carros e levantou recursos para doar para as entidades que ela, vamos dizer,
atendia, né? Isso já foi lá por 86. Já são 43 anos. Passa. Agora, Sérgio, você falou, né, dessa questão do Itamar, do Fusca, e a gente teve aí agora o Alckmin como vice-presidente, claro, o próprio governo Lula, querendo aí, né, durou um mês e ele já bateu o pé que não vai, disse que foi o maior sucesso, que num dia vendeu, só num dia, 27 mil automóveis. É uma visão política, claro, que ele traz para ele como coisa positiva, mas eu como leigo, eu não consegui ainda entender essa medida de um mês aí. Olha, eu sou totalmente contra esse tipo de intervenção do governo no preço de produtos, tá certo? O governo, lógico, em algum tipo de produto como cesta básica, não é? As coisas que atendem, de uma forma geral, atendem a população, aí não é só a população mais simples, porque quando você vai comprar, você não... como é o supermercado, a farmácia, não pede atestado de pobreza, entende? Para você comprar. Então, o rico também é beneficiado. Então, eu acho que o custo de você produzir é que é elevado. Pela série de tributos, pela série de regras, pela série de coisas que é colocado em cima de quem produz, tá certo? E que as pessoas, vamos dizer, o produtor, ele coloca isso no preço do produto e quem acaba pagando tudo isso é a população, é aquelas pessoas que têm o uso, a necessidade do uso desses produtos. Eu acho que o automóvel, ele já tem, por exemplo, vamos analisar o total de tributos pagos pelo automóvel no Brasil é em torno de 45%. Na Alemanha é 15%. Total. Então, quem encarece o produto não é quem fabrica. Quem encarece o produto é o poder público. Tá certo? A gente está falando, né, de um aspecto que é dessa intervenção do governo, né, naquilo que é uma atividade particular, e a gente teve agora, depois de anos, né, e nesses anos todos você foi alguém que participou ativamente disso, até nessa aprovação recentemente, que é a reforma tributária. Essa reforma tributária, ela atinge questões como essa, por exemplo, de diminuir o volume do imposto que incide sobre o carro ou de outro qualquer produto. O que é a reforma tributária? Como que se traduz ela para um leigo? Olha, nós trabalhamos, o Paulo Rabelo de Castro, que é um grande economista, uma pessoa que tem uma participação muito ativa na vida econômica e política do país, e eu trabalhei junto com o Paulo Rabelo no Instituto Atlântico, fui presidente do Instituto Atlântico, que cuida dessas coisas, né? As propostas são para você, vamos dizer, aglutinar os tributos, simplificar a forma, porque se você abaixar, de repente, as alíquotas dos tributos, o governo quebra, porque o governo construiu a sua base de arrecadação, de remuneração, de arrecadação e de dispêndio com o tributo que tem aí. E assim mesmo você vê que, de vez em quando, você vê falar que houve... tem um déficit fiscal, tem isso, tem aquilo tal. Então, o que existe no nosso país é vamos dizer, a forma como quem é de governo, quem é vamos dizer, poder público, interpreta os valores tributários. Quer dizer, eu, quando eu constituí a minha empresa, eu formei a despesa que eu ia ter com base na receita que eu ia ter. Primeiro, eu vejo que receita eu tenho, para depois eu ver o quanto eu vou gastar. Eu faço assim também na minha casa. Tá certo? Não é... Muito bem. O governo,
os governos, porque tem municipal, estadual e federal, os governos primeiro gastam para depois ver quem vai pagar. Esse é o grande problema que o Brasil sempre viveu, entendeu? Primeiro ele faz o custo dele. Agora, eu não quero estar aqui falando muito, porque é um assunto bastante complicado, mas se você dá uma lida nos jornais e veja o custo que tem o poder judiciário no Brasil para todos nós. É um problema. Esses dias mesmo os jornais estavam falando aí a respeito dos procuradores, promotores públicos e tudo, com valores, e eu não quero debater isso aqui, por favor, não é o caso, porque eu não faço parte dessa, vamos dizer, quer dizer, classe política para estar debatendo isso. Isso tem que ser debatido pelo Congresso Nacional, não é? Mas o que é importante, né, Sérgio? Mas voltando a falar, o imposto aqui é alto porque o custo do governo é alto. Pronto. Quer dizer, simplifica. A questão você foi muito claro em dizer, né? Quer dizer, eu gasto e depois eu vejo como que eu cubro o meu gasto, ao invés de ser o contrário. É o que faz os poderes públicos no Brasil, e eu não estou falando Câmara de Deputados, não, é tudo. Tudo. Entende? E essa reforma, você acha que atende aos interesses do país? Olha, a primeira coisa, eu trabalhei muito na discussão dessa reforma junto pelo Instituto Atlântico, o Paulo Rabelo, o Marco Sintra, enfim, os companheiros, o deputado federal Luiz Carlos Rauli, do Paraná, entende? Que tinha a proposta dele. Enfim, participei muito desse debate. O que eu posso dizer para você é que a primeira coisa que nós estamos alcançando é uma unificação que conduz à simplificação. Então, o fato de você encontrar um caminho de simplificação para a tributação já reduz o custo tanto para governos como para empresários. Porque, afinal de contas, não é o empresário que paga o tributo. Quem paga o tributo é o povo. São as pessoas que compram. Quem compra um carro, é ele que está pagando no preço do carro o tributo. Quem compra ovos, quem compra leite, qualquer coisa. Quem compra roupa, sapato. Ele, comprador, está pagando para sustentar os diversos governos, seja municipal, estadual e federal. Por que você acha, Sérgio, a gente já falou aqui nas nossas conversas sobre educação e tal, por que você acha que no processo educacional, e a gente estou falando com você de escola mesmo, né? As pessoas elas são formadas sem ter essa visão. É difícil você pegar um cidadão comum que ele tenha essa visão, que ele está pagando imposto. Ele acha que ele não está pagando nada, né? Não. Se você conversa com a pessoa, o que ele reclama do preço do produto. Ele não analisa, não é uma análise, vamos dizer. Isso a gente, o que vamos fazer? A responsabilidade, poderia dizer, do cidadão, a responsabilidade da imprensa, a responsabilidade, enfim, daqueles que têm acesso a essas informações, a essas discussões, que tem, vamos dizer, a responsabilidade de levar isso para a discussão perante a opinião pública, está certo? Acho que essa reforma tributária trouxe o problema para uma, vamos dizer assim, um volume maior, para uma visão pública melhor, maior. Por quê? Porque aí nós estamos discutindo quanto vão pagar, quanto é isso, quanto é aquilo. Em algum momento, pode ser que a gente consiga discutir, né? Não é discutir com o governo, discutir com com os que votam as leis que são levadas ao Congresso Nacional, à Câmara de Vereador, à Assembleia Legislativa e tudo isso. Você sabe que uma grande questão é que as pessoas que na hora do voto, elas não têm a compreensão de que o voto dela para um vereador, por exemplo, para um prefeito,
tem uma relação muito direta com o do deputado que tá lá em Brasília, até com o presidente, né? Não numa escala igual, mas o deputado é muito. Os deputados são eleitos em função do trabalho que os vereadores fazem para ele. Essa visão as pessoas elas não conseguem costurar, né? Não é tão assim, viu, Deda? Não é o vereador que acaba elegendo o deputado. Não é isso, não. Os deputados, olha, aqui em Sorocaba nós temos o Vitor Lippe, nós temos a Maria Lúcia Amari, a Maria Lúcia Amari, Carlos César, Jefferson tem outros deputados aí, que tá me fugindo alguns nomes aí, não estou lembrando de todos. Mas são os Mas eles são pessoas, vamos dizer, o Vitor Lippe. O Vitor é médico, ele formou médico, trabalhou com medicina, tudo, depois chegou a ser prefeito e partiu para a carreira política e defende posições, né? Ele é um bom deputado federal. É o que eu estou lembrando do Vitor. Não estou querendo dizer que ele é melhor ou os outros não são bons. Tem uma relação mais direta. Para lembrar um nome que é mais fácil da população aqui lembrar. E nem sempre aquilo que o Vitor leva, o deputado, vamos chamar o deputado, leva para a Câmara dos Deputados, leva para o Senado, nem sempre é o resultado. Ele leva aquilo que ele participa no ambiente que ele frequenta, no ambiente que ele vive e tudo. E nem mesmo que ele, às vezes, procure levar coisas bastante razoáveis para serem modificadas, tudo, não consegue. Por quê? Porque existem interesses, não é? Olha, quantos partidos políticos tem no Brasil? Eu não sei quantos tem. Deve ter uns 30. Nos Estados Unidos só tem 2. Na Alemanha só tem 2. Na França, 2 ou 3. Na Itália, vamos dizer que a Itália também é um pouquinho assim que nem o Brasil, o povo italiano é mais... Né, o latino, de uma forma geral. Quantos partidos políticos tem na Itália? Então, 2 ou 3. Entende? Na verdade... E o que você vê, ser político passa a ser uma profissão. E os partidos políticos, quase que você pode dizer que são sindicatos que defendem a profissão dos políticos. Né? Eu estou exagerando um pouco. Não, mas você tem razão. Porque nos Estados Unidos, por exemplo, você tem 2 partidos hegemônicos, mas você tem vários partidos. São mais isso desde o tempo da independência. Então, mas lá, por exemplo, não tem dinheiro público financiando o partido. Não. Essa é a diferença. Na Alemanha, você não tem dinheiro público. Não tem. O que você tem no Brasil é isso, que transformou num segundo... vamos dizer, estabelecimento de órgão público, né? Porque você tem os governos e você tem os partidos. É exorbitante a quantidade de dinheiro. Eu sei, sabe, Deda, aí também eu não quero avançar nessa discussão, primeiro, porque eu posso fazer críticas aqui, mas eu não resolvo o problema, você está entendendo? E é uma consequência do que nós somos, do que o nosso país é, do que a nossa política é. Isso aí é uma consequência. E eu, como cidadão brasileiro, eu como pessoa que eu estou aqui, eu tenho que trabalhar de acordo com as regras que existem aqui no país. Eu tenho que usar as regras, entende? Eu uso no bom sentido, quer dizer, eu vou trabalhar, eu tenho que trabalhar de acordo com essas regras. E pronto, o que eu vou fazer? Eu, se quisesse mudar alguma coisa... Primeiro teria que me candidatar, teria que o governador, prefeito, deputado, senador, isso e aquilo. Tem que entrar no sistema. Tem que entrar no sistema. Então, o que eu faço? A minha parte, eu procuro fazer com respeito à cidade onde eu vivo, a parte do povo que eu convivo, enfim, procuro usar e trabalhar, vamos dizer, com o meu voto para procurar eleger aqueles que, na minha visão, seriam melhores para fazer mudanças que a gente sente necessárias. É isso mesmo. Agora, Sérgio, a gente falou bastante dessa questão atual e queria que você lembrasse um pouco dos políticos do passado. Olha, você me desculpa,
Eu acho que se eu for me lembrar do A, do B e do C, eu vou acabar esquecendo de alguém que também foi uma pessoa Claro, não, representativa é, na política sorocabana, tá? Eu prefiro não, vamos dizer, não, entrar mas nesse debate, por quê? é. Porque aí eu seria forçado a dizer quem na minha visão foi bom, quem não foi. E aí Mas a questão eu não é de eu nome. não tô, quer dizer, eu não acho que eu deba fazer esse julgamento. A questão não é nome, a questão é lembrar de circunstâncias. Que a gente chegou hoje, né, nessa realidade. Você tem uma cadeia, vamos dizer assim, um sistema, um elo, né, uma corrente, onde um está ligado no outro até chegar. Isso sempre foi assim? O que você lembra da sua juventude? Como que as pessoas que se colocavam à disposição? Olha, pelo meu tempo de vida, né, eu ainda... Getúlio Vargas foi deposto em 1945. Estava na guerra, fim de guerra. Então, de 1930 até 45, quem mandava no Brasil era o Getúlio, não era o PTB, não é o partido, era o Getúlio Vargas. Mas por que ele mandava? Porque ele tinha apoio das Forças Armadas, ele tinha apoio de grande parte da população. Não havia eleição, a eleição não era uma eleição como é hoje, entende? O Getúlio era, na realidade, ele era um ditador, tá? Com a queda do Getúlio, começaram, em 1945, você teve a primeira eleição para presidente da República e governador de estado, não é? Que foram feitas aqui no país, é onde o Getúlio não pôde mais concorrer, tudo, então foi o general Dutra que foi eleito presidente. Em São Paulo tinha Adhemar de Barros, tinha enfim. E em outros locais do país, né? A capital ainda era no Rio de Janeiro, tudo isso. Guanabara. Isso. Então, a partir desse período, o Brasil passou a viver um regime que chamamos de democrático, que tinha alguns partidos políticos, que eu me lembro, tinha três ou quatro. Você tinha o UDN, você tinha o PSD, você tinha o PTB, você tinha mais o Partido Comunista naquele tempo. Não podia, porque existia já era um problema, tal. Depois voltou a ter Partido Comunista. Então era uma coisa até relativamente mais simples de você escolher. Uns votavam aqui, outros votavam ali, tá certo? E assim veio sendo até que em 1964, por força do governo do João Goulart, que o João Goulart tinha posições meio complicadas, né? E dizem, eu não quero aqui fazer afirmativas, né? Dizem que o João Goulart estava preparando tomar conta do governo ditatorialmente. As Forças Armadas entraram para impedir isso aí e, no fim, o regime militar, que vamos chamar o regime militar, ficou desde aquele período até agora, 85. há alguns anos atrás, não é? E, enfim, hoje nós vivemos no Brasil um regime, podemos chamar de liberal, no sentido de partidos políticos. Vamos ver no que é que vai dar isso, porque um país que tem quantos anos? Mais de 30 partidos políticos? Por aí. Como é que faz? Agora, você fala da sua lembrança, né, desses momentos. O que a gente vê na história é que, vamos dizer, um cenário internacional, né, ele acaba tendo uma influência grande naquilo que foi a deposição do João Goulart, a própria renúncia do Jânio, a chegada dos militares. A gente vê no impeachment da Dilma,
né? Você tem um cenário externo e um cenário interno. Você acha que esse cenário externo, ele é... Você sente ele? Olha, o cenário externo, ele já foi pior no sentido de a gente viver uma polaridade. Nós tínhamos os regimes que não eram comunistas, não é? Raríssimas exceções, porque o comunismo é toda a Rússia e os países que a Rússia implantou o comunismo na Europa, a China era comunista, né? E os outros países, a que a gente podia chamar países democráticos, porque existia pluripartidarismo, enfim, sucessão de governo por eleições e tudo mais. O que você viu, a Rússia deixou de ser comunista, tá certo? Os países que eram satélites da Rússia também deixaram de ser comunistas, tá certo? A Europa toda, né? A China ainda é comunista, até hoje a China é comunista. A economia não. E a Rússia é um regime, vamos dizer, que tem partido político, mas quantos partidos políticos tem na Rússia? E você vê que os presidentes que são colocados lá, eleitos, sei lá, de qualquer forma, eles acabam meio seguindo que por uma sucessão, né? Não, eu acho que a própria índole, né? A própria índole do povo russo é uma índole, assim, forte, né? Ele precisa ter lá um líder que seja bastante, mas não é um regime comunista, tá? Assim como a China, que foi uma revolução comunista que tomou o poder, tirou lá o Chiang Kai-shek e tudo, você não pode dizer que é comunista, assim, né? São mudanças que eu acho que são muito mais semânticas do que objetivas. Sérgio, você que, né, na sua memória, você de ouvir falar ou do que você viveu, havia algum sentimento, né, anterior a uma grande eclosão, por exemplo, como foram as guerras? Você sente que a gente está vivendo um momento que pode uma guerra ser a solução para rearranjar a economia dos países? Não. Olha, você vê que não há interesse dos grandes por China. A China hoje é uma potência econômica. Ela é a segunda potência econômica do mundo. Olha quantos, aqui no Brasil mesmo, o que você tem de produtos, por exemplo, automóveis que são produzidos na China e hoje estão sendo produzidos aqui no Brasil também. São de origem chinesa. As fábricas chinesas estão aí. Você não vê aqui russo. A Rússia é um pouco diferente, o processo russo é um processo um pouco diferente. Mas você vê outros países do mundo, né? Se você tiver hoje uma guerra, olha o pessoal aí, Rússia e Ucrânia, está todo mundo cheio de dedo ali. Mesmo os que defendem a Ucrânia, tem cuidado para não exagerar. A Rússia também não está... Ela faz ameaça, aquela coisa toda, mas ela não quer, porque ela poder... Hoje, uma guerra será uma guerra nuclear. E eu não preciso dizer para você, para ninguém, o que é a consequência de uma guerra nuclear, né? A gente vive ainda hoje, né, desde daquilo que foi Hiroshima e depois os acidentes, né? E isso anda pelo ar, né? Qualquer uma bomba ali na Ucrânia ou na União Soviética, na Rússia, né? Ela vai para a Europa inteira, todo mundo vai... Você tem regimes ditatoriais, você tem uma porção espalhadas pelo mundo aí. Mas nada que queira dizer que querem dominar o mundo, não tem como dominar o mundo. É por ali para ser... Né? Uma coisa que não mudou da sua juventude para hoje é que o petróleo é vamos dizer, o termômetro do mundo, né? Sem dúvida alguma. Você vê os países árabes são pequenos, são relativamente... lá o que prevalece como
como riqueza, como indústria, é petróleo. Não é? E eles têm o sistema de vida deles lá. Não é? A minha família, meus pais eram libaneses, né? E o Líbano não vive do petróleo. O Líbano é um país pequeno, muito pequeno. Ele é do tamanho, mais ou menos, do estado de Sergipe aqui. Eu ando a 200 quilômetros e atravesso o Líbano inteirinho. Entendeu? Não vive Líbano, Síria, a própria Palestina, né? Os países que estão ali, vamos dizer, da Arábia, você vê Iraque, Arábia, o Irã, né? Você vê esses países que estão naquela parte, e você vê o petróleo também aqui na América do Sul. A Venezuela, um país riquíssimo em petróleo, mas tem problemas políticos lá, não é? E os Estados Unidos também tem petróleo, não é? E você vai para o Brasil tem petróleo. A China tem petróleo também, né? Enfim, petróleo. Você sabe que a impressão que eu tenho, né, bom, o petróleo é aquilo que move, né, faz os veículos se moverem, mas o comércio sempre está em dólar. Quando alguém ameaça a vender e não em dólar, aí a coisa encrespa, né? Aí que é... Não é que as pessoas são... a referência ao dólar não foi criado pelos Estados Unidos agora. Houve em 1944 uma reunião mundial, era diferente, foi em Boca Raton, é uma cidade, é lá na Flórida, por ali, Antilhas, por ali, aonde entendeu-se que, como os Estados Unidos era uma potência econômica muito grande, seria, vamos dizer, o padrão dólar é que representaria. Então, se o dólar, você trocava a sua moeda, os seus mercadorias por dólar. Antes do dólar, a libra esterlina mandava no mundo. Quem é a libra esterlina? É a moeda inglesa, no tempo em que a Inglaterra era o maior império do mundo. Não é? Então, você não pode... Você imagina, por exemplo, nós temos aqui a nossa moeda, né? E a gente vender para a Argentina e trocar com a moeda argentina. Que garantia você tem de que o dinheiro que você recebeu daqui a um ano representa o mesmo valor do que quando você recebeu? Então, quando você faz as contas em dólar, você encontra a diferença das diversas moedas em relação ao dólar. Então, você estabelece, por exemplo, o ouro, né? O ouro. Não sei quanto vale o ouro, não trabalho com isso. Mas vamos supor que o ouro, 1 quilo de ouro valesse $1.000, uma hipótese. Ele representa $1.000 aqui, na China, em tudo quanto é lugar. Então, a moeda chinesa, ao ser... A China tem ouro, ela vende em dólar. Ela pega aquele dólar, se ela precisar, ela compra materiais em dólar. Então, não tem como você querer... Vamos fazer aqui com a América do Sul. Dá para você ter... Aqui no Brasil, quantas vezes nós mudamos de moeda nos últimos 100 anos? Até o real estabilizado. O real é a moeda que se estabeleceu muito forte. Mas ela tem que ser avaliada em relação ao ouro ou em relação ao dólar. Não é que os Estados Unidos manda no mundo por causa disso, não. Ele é apenas um padrão de valor, né? Você sabe que eu fico pensando, por exemplo, a Dilma, né? Ela, quando entrou no BRICS, agora ela é a presidente do BRICS. Por que ela inventa moda se acha que ela quer mudar esses parâmetros? É ideológico? Só? Melhor não falar disso. Deixa pra lá. Uma pergunta assim, por que ela é presidente do BRICS? Ela é economista? Ela foi presidente da República, mas foi deposta, né? Então, para mim, eu tenho que... Uma das coisas que atrapalhou
Ela, além do ambiente interno, essa loucura externa dela aí. E vira e mexe, ela pega os spikes de desenvolvimento. Pergunta se o Bradesco põe, o Itaú, o Bradesco, põe a Dilma como presidente do banco para tocar o banco lá. Bom, Sérgio, a gente avançou bastante aqui no nosso horário hoje. Você fica me provocando, eu fico, bom, vou dar minha opinião aqui, daqui a pouco vem pedra aí, viu? Mas eu não vejo. É que nessa, a moça que foi assistir o jogo do Palmeiras morreu lá, jogaram garrafa nela. Olha, eu queria só fazer um pequeno comentário. O que está acontecendo aqui no nosso país, eu acho que muito mais é São Paulo e Rio. Em outros estados você quase não vê isso. A radicalização do torcedor do futebol. Meu Deus do céu, que loucura! Que loucura! Né? Entende? Enfim. É deles lá, não é nosso. Mas é uma situação triste mesmo. Você fez uma boa lembrança, homenagem, porque, olha, o que aconteceu ali é algo insano, né? Mas não é a primeira vez. Não, infelizmente. Mas tá bom. Sérgio, boa semana. Obrigado, Deda. A gente voltaremos, mas falar do passado e do presente. Isso, mas por favor, não me puxa assunto que eu possa vir pedrada. Vamos falar de outras coisas. Tá bom. Tchau, até a próxima.